Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre plano de leitura anual da Bíblia, tá? Eu quero mostrar pra vocês a minha Bíblia por dentro, já vou mostrar agora aqui um pouquinho. Esse aqui é o modelo da minha Bíblia. A versão dela é nova versão internacional e ela tem aqui leitura perfeita, tá? O que isso significa? Que a letra é um pouquinho mais redondinha e faz com que facilite ali o seu momento da leitura. Mas o nosso foco é que eu vou falar pra vocês sobre como estudar a Bíblia, tá? Lembrando que eu não sou nenhuma expert em leitura da Bíblia, nada disso, mas eu quero compartilhar com vocês como que eu tenho feito até agora. Eu estou seguindo um plano de leitura anual em ordem cronológica, tá? E eu peguei esse plano, né, do pastor Rodrigo Silva. Na verdade, ele é um arqueólogo. E daí, no final do vídeo, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo de onde foi que eu consegui esse plano de leitura, tá? Porque, como eu falei, ele é cronológico, então ele segue, assim, uma estrutura mais ou menos de como que as coisas realmente aconteceram, tá? Eu gostei bastante desse modelo porque me ajuda a compreender melhor as histórias. Então, a gente não segue Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, tá? Não é assim que acontece dentro deste tipo de plano de leitura. Mas ele segue uma ordem diferente. Vou deixar no final pra vocês o link aqui embaixo, tá? E também nesse vídeo eu quero dar várias dicas pra vocês, então, de como que eu tenho feito até agora. E talvez essas dicas podem também te ajudar, né, a você fazer também o seu plano de leitura. E para esse vídeo eu separei 5 dicas que vão te ajudar na leitura da sua Bíblia, então, durante o ano todo. Mas antes de eu te falar todas essas dicas, eu já vou pedir para você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, clica aqui embaixo, tem um botãozinho de inscrever-se, clica ali, ativa o sininho das notificações, que sempre que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo. E não esqueça também de deixar o seu like, que isso me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. E agora, então, eu vou mostrar pra vocês a minha Bíblia por dentro e também já vou dando várias dicas de como é que eu sigo esse plano de leitura. Gente, então vamos lá. Uma das primeiras dicas que eu quero falar pra vocês é sobre isso aqui, ó. Vocês estão percebendo que aqui dentro da minha Bíblia tem várias cores, tá? E eu vou explicar pra vocês o que cada uma delas significa. Lembrando, eu uso pra marcar lápis de cor, tá? Eu já tentei usar alguns marca-texto, mas eles acabam transferindo. Então, eu gostei dessa ideia do lápis de cor. Então, olha só. Toda vez que Deus fala ou que Jesus fala, uma mensagem de Deus, Jesus falando, eu pinto de azul, tá bom? Quando é uma mensagem que fala sobre amor, cuidado, eu pinto de rosa, tá? Quando é uma mensagem, por exemplo, de atenção, não faça isso, alguma coisa nesse sentido, eu pinto de verde. E quando é uma mensagem que fala sobre família, que é um tema que eu abordo, inclusive, aqui no canal, eu pinto de laranja, tá? Então, sempre que vai falar alguma instrução para a família, ou vai falar sobre algum conflito da família, que é o caso aqui, algo nesse sentido, e que vai trazer uma mensagem legal para mim, que tá dentro aqui do conteúdo, que eu sempre compartilho com vocês, então eu pinto de laranja. O amarelo é para todas as outras coisas, tá? Tudo aquilo que eu considero, assim, relevante para eu ou estudar mais sobre aquele assunto, ou alguma coisa, assim, que não se encaixa dentro, né, dessas outras cores, eu pinto de amarelo. Então, a maioria das coisas, realmente, tem a cor amarela, né? Ó, aqui mistura um pouco, tá certo? Aqui, ó, tem bastante mensagens que é Deus falando, então eu pinto de azul, tá bom? E aí eu tô sempre aqui, ou com um lápis, né, de escrever, ou uma lapiseira que daí eu vou anotando aqui do lado aquilo que eu entendi, tá certo? Se tem alguma coisa que eu não entendi, eu coloco um ponto de interrogação e aí eu pesquiso mais depois no celular também. Então, essa dica, gente, de você ter um color code, né, que é uma paleta ali de cores, para você ir fazendo assim, ó, né, a marcação, a pintura, tudo certinho da sua Bíblia, eu acredito que fica fácil, né, de fácil compreensão. Então, sempre que eu olho aqui, eu vejo que tem uma coloração azul, eu já sei que é uma mensagem de Deus, né, ou Jesus, então fica fácil para mim, tá bom? Se vocês quiserem seguir a mesma paleta, podem seguir, tá bom? Isso aqui é bem pessoal, mas eu deixei aqui uma opção para vocês. Então, azul é quando Deus fala, rosa é quando tem uma mensagem sobre amor, amarelo é uma categoria bem ampla, o que não se encaixa nas outras eu pinto de amarelo, verde é assim, um sinal de alerta, não faça isso. Em Provérbios a gente vai usar bastante o verde, porque fala sobre o sábio e o tolo, né? Então não faça isso, eu vou usar o verde.
laranja família e o grafite para escrever o que eu entendi. Esse modelo da minha Bíblia é aquele modelo anote, então é por isso que tem esse espaço aqui do lado. Se a sua Bíblia não tem esse espaço, você pode também usar as cores, né, para ir fazendo a sua marcação e também anotar assim, ó, do ladinho, ok? Todas essas marcações que eu faço aqui, gente, olha o ponto de interrogação aqui que eu falei para vocês. Todas essas marcações que eu faço aqui é sobre coisas que eu fui entendendo de acordo com o assunto, tá bom? Então, é por isso que eu gosto dessa Bíblia Anote, porque eu posso ir realmente anotando, marcando o que eu entendi aqui do lado. A segunda dica que eu quero deixar pra vocês, que na verdade é a primeira coisa que você deve fazer quando você vai começar um estudo bíblico, ou até mesmo ali um devocional, é você orar. Então, pedir a ajuda do Senhor para que você compreenda aquilo que você vai fazer a leitura. Tem alguns livros da Bíblia, por exemplo, o livro de Provérbios, que ele é autoexplicativo. Então, você lê, você já compreende o que deve ou o que não deve fazer. Mas tem alguns livros que são assim um pouco mais complexos para você conseguir compreender tanto a história daquele povo específico, como também qual é a mensagem que você pode extrair dali e aplicar na sua vida. Então, por isso que é muito importante, sempre que você começar uma leitura, um devocional, antes disso, você começar orando e pedindo discernimento e sabedoria para o Senhor. A terceira dica é sobre fazer anotações. Então, ainda que você não tenha uma Bíblia anote como essa que eu mostrei para vocês, que tem um espacinho aqui do lado, é importante que você sempre faça alguma anotação daquele estudo que você fez no dia. Então, pode ser em um caderno à parte, um planner, ou até mesmo assim nos cantinhos, né, da Bíblia, se você achar que é legal. Tem gente que não gosta de anotar nada na Bíblia e tá tudo bem. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma ideia e como é que eu faço. Mas você vai usar o modelo, né, o exemplo que melhor ajude a sua leitura, né, o seu estudo bíblico. Porque, como eu falei, tem gente que não gosta da Bíblia toda marcada, toda riscada, e aí você pode fazer as suas anotações em outro lugar. Mas é importante que sempre você escreva alguma coisa, porque isso vai te ajudar também a memorizar e a lembrar das histórias que você leu. A quarta dica que eu quero deixar para vocês é o seguinte: mais importante do que você ter a sua Bíblia toda colorida, toda marcada, uma cor para cada assunto, é você compreender aquilo que você leu. Então, no início, tá? Já é o segundo ano que eu estou, assim, tentando fazer novamente aquela leitura, né? Aquele estudo bíblico anual para ler a Bíblia toda em um ano. Só que mais importante do que você realmente ler a Bíblia toda em um ano é você compreender aquilo que você leu. Não adianta a gente ler de Gênesis a Apocalipse se a gente não compreender nada, tá bom? Então isso é muito importante. Se você percebeu que você leu 2, 3 capítulos e não entendeu nada, ao invés de você avançar, é importante que você leia novamente ou que você siga também a próxima dica que eu vou deixar para vocês, tá? Já vou falar sobre ela. Mas antes, eu quero comentar sobre o livro aqui de Êxodo, não, o livro de Números, que é o livro que eu estou lendo agora. Tem muitas falas de Deus, né? Que são instruções que Deus está dando para Moisés passar para o povo. Ao invés de eu pintar, por exemplo, todo o capítulo, eu pinto somente o título de azul, tá bom? Então, eu pego o lápis de cor azul e passo assim bem forte, né? Que ele fica ali aparecendo, ó. Tá certo? Fica bem legal. E aí, eu não preciso colorir todo o capítulo. Então, fica a dica aí para vocês também. Se você precisar, por exemplo, marcar, né, colorir ali um capítulo muito longo, ou você pode fazer assim, somente no título, ou então, deixa eu ver uma parte aqui que eu fiz. Ah, isso aqui é de Levítico também. É aqui, ó, Números que eu estava falando. Ao invés de você colorir todo, você pode assim, ó, fazer em volta, tá certo? Que assim dá certo também, você compreende que é Deus falando, ó. Aqui, por exemplo, tem bastante fala de Deus. E ao invés de eu pintar tudo, né, colorir todo o capítulo, eu fui fazendo assim. Olha aqui. Aqui também são coisas interessantes, eu fui marcando de amarelo, né, o que eu considerei importante anotar. Às vezes, o que eu considero interessante colorir, você não vai considerar interessante. Você vai colorir outra coisa, tá certo? Olha aqui. Ao invés de eu colorir todo o capítulo, tá? Eu colori apenas o título. Então, assim que eu tô explicando pra vocês. Espero que tenha ficado, assim, bem claro, pra vocês compreenderem como que eu vou fazendo as minhas marcações e vocês possam pegar essas dicas, né, e conseguir aplicar no estudo de vocês também. Vamos agora para a nossa última dica, a quinta dica, e que ela é muito importante, tem me ajudado bastante
nesse processo, né, que eu estou aqui de fazer o estudo da Bíblia em um ano. Gente, toda vez que eu concluo um assunto da Bíblia, ou um livro, ou um assunto, né, quando vai falar de um povo específico, ou ali, por exemplo, José do Egito, que já fala lá no início da Bíblia, quando eu concluo a história de um personagem importante ali dentro da Bíblia, eu assisto um vídeo explicativo. Então, assim, eu pego no YouTube mesmo alguém assim, algum pastor referência, alguém que entende mesmo daquele assunto, né? A gente não pode sair pegando qualquer vídeo da internet, não. Mas eu vou selecionando. Eu gosto de assistir o Rodrigo Silva, como eu falei pra vocês, que é o plano de leitura dele que eu estou seguindo. Então eu pego assim alguém explicando sobre aquele assunto e aí eu assisto esse vídeo, tá? Às vezes eu assisto até mais de um vídeo. Tem um canal bem legal também que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o Desenhando a Bíblia. Ele é muito legal, são uns videozinhos bem curtos, mas que também me ajudam muito a compreender alguns assuntos dentro da Bíblia. Porque é o que eu falei pra vocês, às vezes você vai fazer uma leitura e você não vai compreender muito bem, entende? E ao invés de você simplesmente ir passando e passando e passando de capítulos pra frente e ficar aquelas lacunas, né, de muitas coisas que você não entendeu, você assiste um vídeo ou então um filme. Eu gosto também bastante de assistir os filmes. E aí, é claro, é importante que se você vai assistir um filme, você também vá comparando se esse filme segue ou não aquilo que está escrito na Bíblia, né? Tem alguns filmes que eles acrescentam muitas coisas e aí sai totalmente do contexto, mas é importante que você escolha, né, e também vá conferindo ali dentro da sua Bíblia se aquela história confere, né, com o real ou não. Mas essa dica ela é muito legal, gente. Sempre que eu termino um livro ou um assunto, eu logo busco ali um vídeo para ser uma referência, né, para me ajudar também a compreender. Ou até mesmo, antes de eu terminar aquele assunto, eu já procuro um vídeo, uma pregação falando sobre aquele assunto, né? Ou alguém também explicando um capítulo. Dentro do YouTube também tem várias pessoas que explicam capítulos, né, da Bíblia. Então isso é muito legal, porque ajuda, né, a gente a compreender aquilo que a gente está lendo ou aquilo que a gente acabou de concluir. Eu espero demais que esse vídeo possa ter te ajudado. Não esqueçam que eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tanto do plano anual que eu estou seguindo, tá? E também vou deixar o link de onde foi que eu comprei essa Bíblia, que vocês sempre me perguntam, tá? Eu comprei na Amazon, é uma Bíblia Anote, como eu falei pra vocês, e eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo também. Não esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário aqui embaixo, se você já segue algum plano de leitura ou vai começar a partir desse vídeo, que eu quero saber. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.